Você já percebeu que até no nosso próprio idioma nós não falamos no mesmo ritmo e com a mesma entonação? Que às vezes essa entonação ela é variável de acordo com o foco da minha atenção naquela frase? Em inglês não é tanto assim. Existe uma regrinha para entonação. E aí, como num discurso saber quais palavras devem ser pronunciadas com uma entonação mais forte, outras mais fracas? E como saber fazer essa variável quando as palavras estão em frases ou até mesmo numa conversa? Porque você sabe, uma palavra separadamente, fora de um contexto, fora de uma frase, ela tem um determinado som, mas inserida num contexto, misturada com outras palavras, ela tem um som completamente diferente. Então, já vou te adiantar. Hoje falaremos sobre as function words. Mas o que são as function words? São aquelas palavras que num discurso, num diálogo, elas não têm uma entonação forte. O som dessas palavras, ele é mais baixo. Quando a gente fala de entonação, nós estamos falando de fonética. É como se a palavra tivesse um acento. Então, num discurso, as function words, elas são unstressed words, ou seja, elas serão pronunciadas de uma forma mais leve. O som dessas palavras, se nós pudéssemos ver uma linha de sonoridade, nós veríamos que essas palavras elas se mantêm toda no mesmo ritmo, toda numa mesma entonação. São function words, artigos e verbos auxiliares. Então aqui você sabe que nós temos de artigo o the, que a pronúncia dele vai ser variável dependendo da palavra que vem na frente, pode ser the ou the. Nós temos a ou an, mas eu vou te dar um exemplo só com esse artigo. Olha aí a frase. Do you have the time? Vamos pensar numa linha do tempo? Do you have the time? Olha como a entonação fica diferente. Do you have the time? The time. Olha como cresce o final. Ele quase que passa imperceptível. Do you have the time? Não tem uma entonação forte, porque ele é uma function word. A função principal de toda essa frase, nessa pergunta que nós temos, é o quê? O verbo, a pessoa e a coisa. Do you have the time? Isso é o mais importante. E também os verbos auxiliares. Então, aqui vamos falar do primeiro, can. Essa pergunta, how can I help you? How can I help you? Você quase não ouve o can, porque ele não é importante aqui. How can I help you? Outra situação, nesse caso aqui de voz passiva, the car was sold. The car was sold. Olha na linha sonora, the car was sold. The car was sold. Outra frase, you're speaking too fast. You are. You are. You are speaking too fast. She's given up. She's given up. Olha aqui, além de abreviar, o has perdeu a força porque é um verbo auxiliar. She's given up. She's given up. Uma outra categoria de palavras que também é considerada function word e por isso não vai ter uma entonação tão forte no discurso são as prepositions. E claro, você sabe, nós temos várias preposições em inglês da mesma forma que temos português. Eu trouxe aqui só uma, with. Mas nós temos or, but, in, out, of. Todas essas palavras, about, são preposições. Então, elas não vão ter uma força no discurso. Exemplo em frase. He came with his friends. He came with his friends. Você quase não ouve. Não que eu não queira falar, é porque ela se mistura às outras palavras que têm mais força que ela. He came with his friends. E as conjunções. Aqui no exemplo da frase você tem uma com if. If é uma conjunção. I'll come if you want. I'll come if you want. If you. Ela quase desaparece. I'll come if you want. E outra conjunção é soon as.
olha como ela vai ficar diferente em entonação das outras palavras nas frases. They'll call us as soon as they can. They'll call us as soon as they can. A entonação é diferenciada. O propósito desse vídeo não é fazer você decorar as function words, mas é fazer você começar a ficar ligado, prestar atenção não só no inglês que é falado, mas também na sua entonação, no seu ritmo, em todas essas coisas que nós viemos falando sobre entonação de palavras, para que o seu inglês fique cada vez mais semelhante ao inglês de um nativo. Não precisa nascer lá para falar do jeito que um nativo fala, mas você precisa ter umas dicas de como fazer a junção de algumas palavras, de como omitir algumas letras, como dar um ritmo e uma entonação melhor. Assim, o seu inglês vai ficar mais parecido com o do mundo real e menos robótico. Te espero na dica 8.